Boa noite, BMQ. Vamos continuar nossa caminhada no caminho de excelência e hoje vamos começar um assunto muito importante para nós, crentes, membros de uma igreja local, que é o assunto sobre o dízimo. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês possam entender o que eu acabei entendendo na prática, né, e colocando na minha vida. Tá? Mas vamos lá, eu fiz alguns pontos e vou começar explicando, na verdade, o que é o dízimo, né? É a 10ª parte de tudo que eu tenho. É 1/10 dos meus rendimentos que entrego ou devolvo ao Senhor em obediência, fidelidade, alegria e amor. Pois Ele é o meu Deus, eu amo e sou grato por sua fidelidade e sou obediente à sua ordem expressa em Malaquias 3:10, que eu vou ler, mas eu acredito que todos vocês conhecem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Quer dizer, há uma promessa nesta ordenança. Vamos falando um pouquinho de português, começa com o verbo trazei, quer dizer, é uma ordem, é uma ordenança. Então, em obediência a essa ordenança, eu levo 1/10 de tudo que eu recebo à casa do Senhor para manutenção da sua casa, né? Manutenção do reino de Deus, que não é só a casa, é a manutenção da propagação do reino de Deus, né? E continuando, nós vamos ver o que é o dízimo. Nós já vimos aqui que é obediência, e sobre a obediência nós temos 2 textos que eu vou ler, mas eu queria que vocês anotassem para lerem depois, se alguém tiver dúvidas, que são Deuteronômio 14:22, que diz: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Reparem que também é uma ordem, separem, né? O dízimo não pode ser misturado com o resto, é separado para ser entregue na casa do Senhor. E o segundo texto que nós já lemos está em Lucas 6:38, que diz: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, quando a gente dá, sabemos que haverá um retorno, né? A gente dá em fidelidade ao que Deus nos dá. Deus nos dá tudo e a nossa fidelidade é devolver na mesma medida que Ele nos dá. É claro que Ele nos dá muito mais do que nós merecemos ou precisamos, né? Mas mostramos a fidelidade quando devolvemos aquilo que Ele nos manda, que são 1/10 ou 10% daquilo que nós recebemos. Dízimo também é amor, prova de amor, porque Ele nos dá tudo, Ele não nos deixa faltar nada, e coloca nesse meio até a nossa saúde, que a gente pensar que Deus nos provê de saúde e nos mantém sãos, não há como devolver dinheiro nenhum que vai pagar isso que Deus nos dá, né? E mordomia, somos servos, estamos aqui para administrar o que Deus nos dá. Se Ele nos dá 100%, temos que administrar os nossos ganhos de maneira que os 10% fiquem separados para o Senhor e possamos viver com os 90%, que se Ele nos dá 90%, é porque serão suficientes para nossas necessidades. Ok? E também queremos falamos o que é e porque falamos também agora de como dizimar. Existem 2 maneiras básicas que a palavra nos mostra. A primeira é com alegria.
com aquele texto também conhecido de 1 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Certo? Então, de maneira alegre, sabendo que a bênção, a promessa de bênção, quando você é fiel a Deus. E também generosamente. O que nos diz isso é o texto de Provérbios 11:24, que diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, né? Como eu já disse, há uma promessa. É claro que nós não dizimamos somente para enriquecer, mas há uma promessa de prosperidade no dizimar. Lembrando que não é negociação, é simplesmente uma promessa. Somos fiéis a Deus como Ele é fiel a nós, certo? Que fique bem claro isso. Não é um acordo nosso com Deus. Eu te dou, o Senhor me dá. Que fique bem claro isso aqui, tá? Continuando, eu não sei se eu estou indo rápido, mas vou tentar pausar um pouco mais para vocês anotarem os textos, e aquele que não anotou e quiser pode me chamar no privado, que algum texto que não pegou eu tenho prazer de dar, ok? Continuando. Por que dizimar? Colocamos a obediência, a fidelidade, é amor, é mordomia, mas também porque não devemos roubar do Senhor também, como em Malaquias 3:9, de 8 a 10, ele já começa falando sobre isso, que muitas pessoas, né, roubam, né? Eu vou ler Malaquias a partir do 8 até o 10. O 10 eu já li, mas vou começar agora do 8, que ele mostra muito sobre a questão do roubar. Você não dar o dízimo significa claramente que você está roubando do Senhor. Então, Malaquias 3, a partir do 8, diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí ele começa no 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Então Deus já começa esse texto falando, o profeta já diz que as pessoas roubam porque não entregam o 10% não devolvo o que é do Senhor. Porque quando eu não dou 10%, eu estou roubando do Senhor. Aí hoje eu recebo 100, eu teria que dar 10. Eu dou 8, eu estou roubando do Senhor, porque eu não estou devolvendo os 10%. Se eu dou 8, eu não estou dizimando, eu estou ofertando. Porque dizimar é dar 1/10. Se eu ganho 100, dizimar é quando eu dou R$10, porque é 1/10 do que eu ganho. Passou daí, é oferta. Para mais ou para menos, é oferta. Ok? Então, não devemos roubar do Senhor. Damos o dízimo, como eu já falei antes, tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Ele nos provê, Ele nos deixa usufruir, porque tudo é dele. E podemos provar isso quando lemos o Salmo 24:1, que diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo. A questão do dinheiro, o dinheiro é do Senhor, o dinheiro é do Senhor. Ele te provê de recursos financeiros, ele te possibilita um trabalho onde você vai receber, e tudo vem de Deus. Tudo, então, tudo vem de Deus. Então, se você devolve um pouco, você está mostrando o seu amor, a sua fidelidade a Ele, porque tudo vem do Senhor. E também temos outro texto que é Levítico 27:30, que diz: todos os dízimos da terra
seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, como nós consagramos nossas vidas, nós temos que aprender a separar, consagrar aqueles 10% ao Senhor. Isso é o dinheiro que não se mexe, porque não é meu, eu não posso contar com ele, é do Senhor. Certo? Então, temos que devolver o que é do Senhor. Ele nos deixa ficar com 90%, porque com esses 90%, ele garante a nossa subsistência. Mas os 10% pertencem ao Senhor. E também damos o dízimo porque somos descendentes de Abraão. Ou você duvida que você é descendência de Abraão? Como descendência de Abraão, temos que fazer as mesmas obras que Abraão fez. E Abraão deu o dízimo ao Senhor de tudo que ele tinha, como podemos ver em Gênesis 14, 20, que diz: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em reconhecimento à bênção recebida, Deus livrou Abraão dos seus inimigos. Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. E sabemos que Abraão era um homem de muitas posses. Era um homem rico. Ele deu de tudo que ele tinha, ele deu 10%, foi ao templo, deu a oferta em reconhecimento, em agradecimento e gratidão ao que Deus tinha feito por ele. Certo? E também temos, para provar que somos filhos, em João 8,39, também fala sobre isso. Responderam-lhe o povo, né? Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Quer dizer, os judeus reconhecem que são filhos de Abraão, mas não fazem as mesmas obras. Roubam nos dízimos e nas ofertas. Nós, como filhos de Abraão, reconhecemos isso. Somos povo e somos o Israel de Deus. Hoje, temos a obrigação de fazer as mesmas obras que o nosso pai Abraão e Israel fizeram, que era dar o dízimo. Certo? Continuando. Já vimos que não devemos roubar, já vimos que tudo é do Senhor, que somos descendência de Abraão e também damos o dízimo como para a manutenção da sua casa, como Malaquias 3,10, que nós já lemos, explica muito bem. Para que haja pão, nós queremos uma casa de Deus limpa, arrumada, organizada, e isso requer fundos. E essa manutenção é dada pelos membros da igreja local. Por isso que o dízimo é importante, porque ela mantém a casa de Deus organizada. E isso, é claro, reflete na expansão do reino de Deus. Certo? Também damos o dízimo para honrar ao Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quando eu li esse versículo, eu achei muito interessante, que ele fala para nós honrarmos com todos os nossos recursos. Ele não fala só dos recursos financeiros. Entendemos também que são com os nossos talentos. O que há de melhor em nós, com nossa alegria, com a nossa vontade, com os nossos talentos e também com os nossos recursos financeiros. Sim, e ele coloca aqui, fala assim, com os primeiros frutos, né? A gente fala, o dízimo é primícia. Por que é a primícia? É o primeiro. É a primeira coisa que a gente separa quando a gente tem ganhamos os nossos recursos. O primeiro que separamos é o dízimo, que é primícia. São os primeiros frutos. Separamos para devolver na casa do Senhor. Tá? Significa isso, ser primícia.
é dar o primeiro. O primeiro é de Deus. Os outros que sobraram, os 90, são nossos para a nossa sobrevivência, para a nossa organização familiar. Mas o primeiro, a primícia, pertence a Deus. Ok, continuamos. Honrar a Deus e recebemos à medida que damos. Né? Nós já lemos Lucas 36, 38, que fala que dai e dar-se-vos-á boa medida, sacudida e transbordante, né? Com a mesma medida que a gente dá, ser-nos-á dado de volta também, não financeiramente ou até financeiramente, mas na questão das bênçãos de Deus, né? Porque Deus tem prazer em nos abençoar quando somos fiéis a Ele. Então, essa questão também mostra que, à medida que somos fiéis, Deus também nos responde com a sua fidelidade. Certo? E como eu já falei, quando nós dizimamos, nós ativamos o reino de Deus. Nós movimentamos a roda do reino de Deus. Porque o nosso dinheiro vai para ajudar missionários, vai para ajudar casas de recuperação, pessoas em necessidade. Então nós movimentamos o reino de Deus com o nosso dízimo. Em Marcos 4, de 26 a 29, está escrito: disse também, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, é a semeadura, né? Nós lançamos a semente com os nossos dízimos e essa roda do reino de Deus é movida e o fruto é remetido, se reverte em pessoas que a gente consegue alcançar com o que nós fazemos para a expansão desse reino, nos folhetos que distribuímos, nas ações que damos àqueles que necessitamos. Na Mini-Invest, vocês sabem que a Zezé, ela está auxiliando alguns que precisam de alimento, ela vai lá, ela com os fundos que ela tem, ela compra, ela vai, ela ajuda. E isso se reverte em bênçãos para nós que ofertamos e para aqueles que recebem. Então a gente movimenta a roda do reino quando nós também dizimamos. E a promessa, como nós já vimos, sobre a questão do dízimo, né? Em Mateus 6,33, que também é um texto conhecido, né? Mostra bem essa promessa, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeiro você busca o reino, a justiça do reino, e tudo que você vai precisar vai ser acrescentado por Deus em forma de bênção, certo? Nós já vimos que é ordenança, tanto que se é ordenança, nós também é uma questão de obediência. E só para reforçar a questão da ordenança, que há uma ordem, né? Nós já vimos em Deuteronômio e em Malaquias a questão da ordem. Só para firmar isso, eu vou ler só mais um texto que está em 2 Crônicas 31:5, que diz: assim que se divulgou esta ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Quer dizer, se divulgou uma ordem de dar o dízimo e imediatamente os israelitas obedeceram a essa ordem. Por último, eu quero dizer que
Também o dízimo é a gratidão, reconhecimento por tudo que Deus nos dá. Nós mostramos a Deus em forma de fidelidade o reconhecimento de todas as bênçãos que Ele nos dá. Frisando que não é acordo, não há acordo, não há negociação. Há um coração generoso e grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Vamos ficar por aqui hoje, tá? Mas continuamos numa próxima oportunidade. Boa noite.